A EREFEM Pedro Pires Ferreira comemora seu jubileu de ouro. São 50 anos de história, cultura, tradições e sonhos. São 50 anos de empenho na educação tabirense. Mas afinal, quem foi Pedro Pires Ferreira? Sua história se inicia em 29 de abril de 1895, com o seu nascimento na fazenda São Joaquim, localizada na divisa entre Afogados da Engazeira e Tabira. E ainda na cidade de Afogados da Engazeira iniciou sua vida política. E no ano de 1948 se tornou o primeiro prefeito eleito democraticamente da cidade de Itabira, Pernambuco. Pedro Pires foi um menino nascido no município de Afogados da Engazeira, porque Itabira não era cidade ainda, né? Na fazenda São Joaquim, e viveu a vida, a infância e um pouco da adolescência entre a fazenda São Joaquim e o sítio Covoadas, né? Essa coisa toda. E era o que eu sei, era um menino muito trabalhador, muito inteligente, e começou a comercializar em Afogados da Engazeira, né? Já trabalhava na Feira do Gado aqui, já comercializava desde garotinho na Feira do Gado aqui em Itabira, e também se estabeleceu como comerciante em Afogados da Engazeira. E aí terminou como vereador em Afogados da Engazeira. E foi escolhido, né, dentre muitas opções, foi escolhido como o primeiro interventor após a Revolução de 1930. Ele foi considerado, foi nomeado interventor em Afogados da Engazeira. E aí tinha as vilas de Itabira, Tuparetama, que chamava-se Bom Jesus, Solidão, e Guaraci, que chamava-se, apelidava-se até de Macacos, né? E com o povoado de Jabitacá. Pois é. Então Pedro Pires teve essa influência sobre essas regiões aí, como administrador. Pelo que me consta, foi o prefeito que trouxe a eletrificação para a cidade de Afogados da Engazeira, a luz elétrica, vamos dizer assim, para Afogados da Engazeira, que era motor a diesel. Trouxe para o município sede, né, Afogados da Engazeira, como prefeito, e depois estendeu esse benefício às vilas de Itabira, Bom Jesus e Solidão, que era a motor a diesel, a luz era diesel, né, durava 4 horas, e das 18 horas, 22 horas, a população tinha luz elétrica. O restante era a base de candeeiros, né, se tem essa noção. Então Pedro Pires trouxe essa contribuição, inicialmente, que eu sei, da luz elétrica, através dos motores a diesel na época, né? Mas uma grande contribuição que eu sei também que Pedro Pires deu foi a questão da documentação da população, porque a densidade demográfica da zona rural era muito maior do que a da zona urbana, e as pessoas simplesmente não tinham documentos e também não sabiam assinar os nomes. E aí Pedro Pires tratou de contratar professores, os professores leigos, de grande importância para as populações, os professores leigos, que ensinavam as consoantes e as vogais, e ensinavam o povo a construir as palavras, e por consequência terminaram assinando os nomes para poder tirarem seus documentos. Então Pedro Pires, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, com a interferência do governador, depois que essas pessoas conseguiram assinar o nome, trouxe uma equipe para aqui, para Itabira, para a região toda, né, mas especificamente para Itabira, e as pessoas tiraram seus documentos e puderam viajar para São Paulo para trabalhar, para ter condições de um emprego, né? Então essa também é uma grande contribuição. Mais uma grande contribuição foi a primeira Praça Gonçalo Gomes, né? Itabira não era cidade ainda, quando da construção era vila, era a maior vila das 4, era Itabira, e vamos dizer assim, com o amor de Pedro Pires, com os olhos sensíveis de Pedro Pires para Itabira, ele conseguiu, com a ajuda financeira de outro tabirense chamado Agostinho Soares de Souza, melhor dizendo, que tinha se estabelecido em Fortaleza com a construtora de nome Itabira, e a pedido de Pedro Pires, o Agostinho Soares de Souza deu uma grande contribuição para a primeira praça da vila do Espírito Santo e depois Vila de Itabira. Então Pedro Pires construiu a primeira Praça Gonçalo Gomes
dando a conotação de uma futura cidade para Itabira. Tem um fato muito interessante, é que alguns estudantes, algumas pessoas que queriam estudar, e aí tinha muitas dificuldades financeiras. Eu acho que uma grande contribuição que o Pedro Pires deu também a essas pessoas de Itabira foi o fato de conseguir, junto ao governo do estado, que esses jovens itabirenses aspirando a crescer na vida, passaram a fazer alimentação na casa de detenção, que era a grande prisão lá no centro do Recife, que hoje é a Casa da Cultura. Mas aí Pedro Pires conseguiu, através do governo do estado, através do governador, que essas pessoas passassem a tomar café da manhã, almoçar e jantar, não diria juntamente com os prisioneiros, mas no espaço da casa de detenção no Recife. E também a questão do trânsito de Pedro Pires nas Forças Armadas, né? Então, pessoas que não queriam ser policiais militares, através do conhecimento de Pedro Pires, tornaram-se membros do Exército Brasileiro. Além de Pedro Pires ter lutado muito pela emancipação, foi o mentor da emancipação do município de Itabira de Afogados da Engazeira, tem a história de que o pessoal de Afogados da Engazeira queria que o município de Itabira se limitasse ao Riacho do Gado, naquela ponte, não tinha ponte ainda, era o rio ali. E Pedro Pires quis estender, tentou estender essa limitação geográfica do município de Itabira até a entrada da Varzinha, né? E aí não conseguiu, mas conseguiu levar até Santa Clara, né? Conquistou um espaço maior, isso foi uma questão até judicializada, né? E quando Itabira cidade, eu acho que a grande contribuição dele foi a Escola Carlota Breckenfeld, através do seu filho Zé Pires, e também a construção do açude do governo do estado, né? Além de Itabira tornar-se cidade, né? Foi através do governador Barbosa Lima Sobrinho, o qual Pedro Pires tinha muita amizade pessoal, muita influência, e conseguir transformar Itabira, a vila de Itabira, na cidade de Itabira, em 31 de dezembro de 1948. Pedro Pires tentou conciliar tudo que fosse de bom para Itabira. Por exemplo, Pedro Pires era deputado quando comprou a usina de beneficiamento de algodão para Itabira. E aí o colega dele, Metódio Godoy, deputado com ele na Assembleia Legislativa, disse assim: Pedro, não leve essa usina para Itabira, vamos levar para a Serra Talhada, que o Metódio Godoy era lá de Serra Talhada. Você vai ganhar muito mais dinheiro, vai dar muito mais lucro para você a usina em Serra Talhada do que lá em Itabira. E ele teria dito assim: Metódio, eu não saberia viver se não fosse fora de Itabira. Não saberia viver fora de Itabira. O meu amor é por Itabira, então essa usina vai para Itabira, né? E trouxe essa usina aqui, gerando empregos diretos e indiretos aqui em Itabira. Em 18 de março de 1972, há exatamente 50 anos atrás, a instituição Pedro Pires Ferreira deixou de ser uma idealização e se tornou concreta. Pois foi neste dia a sua fundação, e a partir daí começou a transmitir a educação de qualidade para as crianças de Itabira e de toda a região. Já tinha um número muito alto de alunos e era muito pequeno a escola. Aí foi um pedido que fizeram, como ele foi eleito, aí fizeram o pedido. E nessa época a diretora era Rejane Veras. Não era, né? Aqui só tinha o Arnaldo. E o Arnaldo também foi ele, viu? O Arnaldo, eu me lembro tudo que eu tenho as fotos. Era algo que ele não pôde vir, quem veio foi o secretário. O governador não pôde vir, veio o secretariado dele. Porque Pedro Pires foi o grande chefe político de Itabira. Isso aí você deve botar, viu? Pedro Pires Ferreira, neto. Não, Pedro Pires Ferreira. Foi um grande prefeito e um grande, como é que se diz, tudo político de Itabira. Ao longo dos anos, a história da Pedro Pires Ferreira foi construída por várias pessoas. Passaram por aqui mais que pessoas, sonhos. A nossa instituição fez e faz parte da sociedade itabirense. Cheguei no ano de 2008 e me formei aqui no ano de 2014. Tive professores que me incentivaram muito durante esses anos que estudei e que também foram parte de inspiração para o profissional que sou hoje, formado em educação física. A Escola Pedro Pires Ferreira foi a base fundamental
para o ensino médio e também para o ensino superior. Então, a Escola Pedro Pires Ferreira era cativava pela proximidade dos alunos, pela proximidade dos professores, pela necessidade dos professores de trazer o melhor para a gente. Quando estou na escola, me sinto com a alma nova, como se diz, na velha história, a alma nova. Me sinto em casa, me sinto bem. Se tem problema lá na rua, em casa, lá fico. Quando entra aqui, os problemas ficam aqui no portão. Aí estou aqui trabalhando de boa vontade, com unhas e dentes. E também gosto muito de vocês, estudantes, porque até hoje eu nunca vi nenhum de vocês dizer tantinho assim contra mim. Sempre o senhor me elogiando, me parabenizando. Isso para mim é um privilégio. Meu amor por a escola, por vocês, aumenta cada dia, cada minuto. Ao longo dos anos, a instituição Pedro Pires Ferreira enfrentou vários problemas e um dos seus maiores obstáculos foi a tentativa de municipalização da escola. A principal causa disso foi o baixo efetivo de matrículas na época e houve então a mobilização da atual gestora Edilene Lopes. No ano de 2005, a escola passou por uma tentativa de municipalização. Então, o objetivo dessa tentativa era para que a escola deixasse de ser estadual e passasse a fazer parte, o prédio fizesse parte da rede municipal. E dessa forma, o município, naquela época, ele não tinha uma estrutura de escolas como tem hoje. Então, diante dessa necessidade, vamos dizer assim, dessa falta de estrutura que o município tinha, então, como a Escola Pedro Pires Ferreira está com poucos alunos, então passou a ser alvo, não é, dessa tentativa de municipalização justamente por conta disso. Foi uma tentativa do prefeito na época, com o secretário de Educação, de municipalizar a escola, ou seja, tomar a escola, que é um prédio público, mas que serve ao Estado, para a escola ser somente de escola do município. Era José Tamaral na época o prefeito, e com isso a consequência era horrível. Todos os professores do ensino médio, do Estado, teriam que ser relocados para outras instituições e acabar o Pedro Pires como escola estadual. A coisa era essa mesmo. Acho que talvez porque o prefeito não quisesse construir outra escola, estava com muito aluno, na época a escola tinha pouco aluno, então ele tinha muito aluno e precisava de espaço. Ao invés de querer construir uma escola, resolveu tomar aquele prédio já pronto. Na época, né, e assim, o mesmo pensamento traçado naquele período, eu era contra, né, porque assim, eu acho que escola é necessário que os governantes construam, né, e não direcione novos segmentos, né, digamos. Se ela era estadual, do meu ponto de vista, ela tinha que permanecer pela esfera estadual, como permaneceu, só que foi uma luta muito grande, né, da própria comunidade escolar da época, junto com a comunidade local de Itabira, né, e nós que éramos educadores, digamos, eu era contra e dei, na época, um grande apoio assim, à escola, não é? No sentido até de ser parceira mesmo, junto à minha colega de trabalho, né, Vilene. Eu não concordava com aquela ação tomada, né, pela Secretaria de Educação na época. Na época, né, quando aconteceu, eu lembro a gente estava na escola e minha cunhada, ela trabalhava na Secretaria de Educação. E eu fiquei muito preocupada em tudo, assim, todo mundo, todos os funcionários, e eu liguei para ela, perguntei a ela se realmente estava acontecendo essa situação lá na secretaria. Então ela procurou lá se informar, que ela era uma pessoa realmente assim lá dentro de um conhecimento muito grande, e ela disse que não tinha nenhuma documentação dizendo que a escola ia ser municipalizada. Então a partir daí foi quando todo mundo se movimentou, começou a fazer faixa, cartazes, juntou a comunidade escolar, porque a escola sempre foi muito unida. Tanto a questão de professores, dos funcionários de um modo geral, professor, direção e funcionários, como também os alunos e a comunidade da escola, que são os pais. Então a gente se juntou, as demais escolas também
ficaram a favor da gente na época, e a gente foi para a rua fazer passeata e pedir realmente que não acontecesse essa municipalização. Através desse ato que foi feito, né, a gente passou praticamente um dia todo nas ruas, aí a comunidade se juntou a gente, foi através desse ato que realmente a escola manteve-se, e a documentação a qual a prefeitura provavelmente deveria ter enviado, que na verdade a gente não sabe se realmente foi oficializado ou não. Então, graças a Deus, continuou com a escola sendo estadual. A mensagem que eu deixo e que sempre digo assim, a todos que fazem parte, a questão da necessidade do sentimento de pertencimento, que nós sabemos que existe aqui, né? Nós temos alunos envolvidos nos momentos que são requisitados, questão de ajuda, aluno protagonista, família, todos se envolvem. E se envolve por esse sentimento de pertencimento que se tem à escola. Então eles querem sempre que a escola se destaque, que a escola esteja à frente. E esse senso de pertencimento faz com que nós, enquanto equipe gestora, professores, nós não medimos esforços de forma nenhuma para realizar o que for de atividade melhor para o nosso estudante. Então, a questão da mensagem é que eu deixo que digo que o tempo, né, pedagógico tem que ser aproveitado para que não haja desperdício desse tempo, para que o aluno não seja prejudicado de alguma forma em relação a isso, e também que os desafios que a vida nos impõe, a gente enfrente. Não é com garra, com luta que a gente consegue superar. Um exemplo disso é a escola, que hoje em dia ainda permanece estadual, diante da luta, né, que foi travada e que nós conseguimos, né, conquistá-la. A mesma, em parceria com a comunidade escolar itaberense, conseguiu reverter essa situação, fazendo com que a Pedro Pires Ferreira se tornasse uma das melhores escolas da Gerência Regional de Educação do Sertão do Alto Pajeú. Com dedicação e empenho, a Pedro Pires Ferreira conquistou seu espaço no âmbito da educação. Uma das conquistas mais recentes foi o primeiro lugar nas Olimpíadas de História, ONHV. E quando se fala em esportes, a nossa coleção de troféus aumenta a cada ano que se passa. Então, vivenciando algumas das conquistas, acho que acredito das mais importantes na área esportiva da escola, a gente lembra a equipe de vôlei mirim feminino, que por 2 vezes sagrou-se campeã pernambucana, feito inédito nas escolas públicas, onde o domínio nessa área lá na capital, né, nos Jogos Pernambucanos, sempre é das escolas particulares. Então, por 2 vezes a escola Pedro Pires Ferreira se sagrou campeã pernambucana, representando o estado de Pernambuco no Brasileiro em Londrina e em Natal também. E nos últimos anos a escola vem se destacando também em relação às modalidades em gerais. No ano de 2018, que antecedeu a pandemia, a escola sagrou-se campeã geral nos Jogos Regionais em Afogados da Engazeira. Um ano anterior, em 2018, a escola ficou em 3º lugar, também no geral. E no ano de 2019, o ápice, como eu falei, né, a escola sagrou-se campeã geral entre todas as escolas da rede estadual. A escola Pedro Pires Ferreira teve êxito e sagrou-se campeã geral. Com a pandemia, a gente retornou aos jogos, retornou a participação no ano passado, do ano de 2022, e a escola não fez diferente, né? Não foi campeã, mas ficou em 2º lugar no quadro geral, na regional de Afogados da Engazeira. Então, nesse período em que estou aqui na escola, a gente pode de fato dizer que a escola Pedro Pires é sim uma das referências na gerência de educação em relação não só à sua parte pedagógica, mas também à sua área esportiva. Eu pude perceber as grandes conquistas aqui da instituição. Então, nosso foco maior, que toda instituição deve prezar, é o estudante. Esse aprendizado do estudante, mas o estudante como um reconhecimento integral dele como ser completo, né? Não só conhecimento realmente empírico, muito mais além do que isso.
Então, nosso estudante, a partir dos seus resultados adquiridos aqui na instituição, consegue bons resultados lá fora, no Enem, conquistando a realização dos seus sonhos, né? Então, as profissões que assim almejam. Então, nossas conquistas também vão para se repercutem nos jogos escolares, né? Nós temos grandes conquistas nesse aspecto. Nós temos a questão de boa aceitação social do nosso trabalho enquanto instituição, né? Ele é muito bem visto socialmente aqui na nossa cidade, na gerência regional e na rede estadual de Pernambuco como um todo. Então, nos saímos muito bem nas provas externas, sempre conseguimos atingir as metas estipuladas pela rede. Então, isso nos engrandece, então são conquistas de um trabalho em equipe, porque é assim que nós realizamos os nossos trabalhos aqui. Um trabalho em equipe em que avaliamos todo o processo. Então, sempre que existe algo, é necessário se avaliar para a gente perceber onde estamos acertando e onde necessitamos corrigir as nossas falhas para que realmente a escola consiga trazer o que realmente a sociedade espera, que é tornar esse aluno, esse estudante, um ser completo. Quando o assunto é cultura, a Pedro Pires Ferreira sempre teve destaque. Os eventos marcantes não animam só os alunos da escola, mas também o público fora dos muros. O FAIP e o Balé de Danças Populares são outros exemplos culturais que eu posso citar. Na dança da vida, a coreografia de um grande desejo traçou seu bailado. Foi a partir da combinação harmoniosa do amor à dança com o sentimento de pertencimento à escola que a professora Janaína Santos Bezerra fez surgir o Balé de Danças Populares da Escola Pedro Pires Ferreira, em agosto de 2010, sendo atualmente coordenado pela professora Mais Isabelle dos Santos Nunes. O balé é composto por alunos das turmas do ensino fundamental e médio e surgiu com o objetivo de reverenciar a cultura brasileira, apresentando ritmos que são características próprias dessa cultura. A escola, embalada pelos ritmos, através de seus belos componentes, passou a conhecer, respeitar e valorizar as nossas raízes, através do frevo, caboclinho, samba, forró e baião. E é nesse ritmo de educação que a EREF Pedro Pires Ferreira, que há 50 anos vem exercendo seu papel na formação do cidadão, juntamente com seu alunado, ensaia com equilíbrio os passos de uma geração que faz da arte de viver um fascinante aprendizado. Viva a cultura, viva os componentes do balé e viva os 50 anos da Escola Pedro Pires Ferreira. Como vimos, a EREF Pedro Pires Ferreira traz consigo uma linda história, repleta de lutas, desafios, superações e conquistas. Traz também um grandioso exemplo de empenho, dedicação e zelo por parte de todos aqueles que fizeram e fazem parte da nossa história e que sempre buscaram fazer com que esta querida instituição de ensino progredisse cada vez mais. Fica o nosso agradecimento, em especial à turma do 2º A do ano de 2022 e ao corpo docente da escola pela colaboração na realização desse projeto. Parabéns, Pedro Pires Ferreira, pelos 50 anos de história!